Akame ga Kill, como terminou o mangá. Vídeo aí do canal Newcast e patrocinado pelo nosso queridíssimo Kuro. É isso. E vai contar como terminou o mangá, né? Porque a gente viu um anime e é isso. Só vejo os 30 minutos Olá, e depois deixa eu os sou 8 Zarathustra. minutos para outro dia. Eu pensei em ver metade. E este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. E nesse Por exemplo, a gente vai conhecer o Newcast também, mano. vídeo eu falarei como foi o final canônico de Akame ga Kill, pois tudo o que ocorreu foi inventado apenas para o final do anime. Então, caso queira saber o verdadeiro Bastante final da arriscado história, isso, né? certamente esse vídeo lhe será útil. Eu vou contar a partir da luta entre Mai e Seiryu, pois foi logo depois daqui que o anime começou a mudar a história. Nossa! A Mai Nossa, até que demorou então. Nossa, começou a mudar bem antes, então. Eu achei que tinha mudado literalmente só o final mesmo. Eu achei que tinha mudado tudo. Sério? Eu achei que tinha mudado só o final. derrotou ela e iria ser morta devido à explosão, mas o Tatsumi a protegeu e eles sobreviveram. Sendo que momentos antes, na luta entre o Tatsumi e Suzuka, ele desmoronou a construção em cima dela, mas a Suzuka sobreviveu. Contextualizando os próximos passos da equipe, seu objetivo era matar Bolik, que era um espião do primeiro-ministro e estava sendo protegido por SDF. Bolik ocupava um alto cargo na organização religiosa chamada Caminho da Paz, e seu objetivo era matar o Grande Lorde, para que dessa forma ele assumisse o lugar de líder do grupo, e então o Império teria controle para manipular o Caminho da Paz da forma que desejasse. E isso é algo que os revolucionários não querem, pois se eles eliminam o Bolik e colocam pessoas favoráveis à revolução em seu lugar, então o exército revolucionário ganharia um baita reforço, por isso o Bolik virou um alvo. Os preparativos para a missão levaram um mês, e quando finalmente chegou o dia, a Night Raid atacou, se dividindo em dois grupos que se uniriam depois. O plano inicial não deu muito certo, a SDF já imaginava que eles iriam atacar e por isso se precaveu. Tatsumi, Leone, Nagenda e Suzano lutaram contra a SDF e foram espancados, mas apelar usando Zawarudo, aí fica fácil vencer mesmo. É verdade. Após neutralizarem o Wave, Labak ficou nocauteado, mas Akame e Mai conseguiram ir ajudar o resto do grupo, e finalmente Akame corta o Bolik, completando a missão com sucesso. Depois disso o grupo decidiu recuar. A SDF até tenta continuar atacando, mas não consegue, pois o Suzano se sacrifica, distraindo ela enquanto os outros fogem. Já numa base segura, Mai chamou Tatsumi para conversar. Ela já havia dito que queria contar uma coisa para ele assim que acabasse a missão do Bolik. Pra falar que gosta O que dele. ela queria era se declarar para ele Ô, e louco, dizer que rolou se um beijão. apaixonou. Houve um diálogo que eu achei meio estranho, mas depois eu falo sobre isso. O ponto é que a partir daqui, eles começaram a namorar. Namoram, caramba. Poucos meses após a morte de Bolik, o Império entra em um completo caos. O Caminho da Paz finalmente se rebelou e começaram a lutar contra o Império. Os civis cansados de serem explorados também entraram nessa briga. Aproveitando toda essa confusão, a nação ocidental também iniciou uma invasão. Mesmo sendo a nação mais desenvolvida, os soldados do Império não conseguiam lidar com tantos ataques. Shura estava de volta ao Império. A pedido de seu pai, ele passou os últimos meses viajando ao redor do mundo, recrutando novos soldados que sejam fortes o suficiente para lutar pelo Império. Izou, Cosmina, Dorothea, Enshin e Champ. Esses foram os escolhidos. Não. E liderados por Shura, eles vão formar a Wild Hunt, mais um grupo criado Caraca, com o mudou muita objetivo coisa, de derrotar véi. a Night Raid. Eu não preciso comentar que, obviamente, todos eles são usuários de armas imperiais. A estratégia deles era bem simples, cometer inúmeras crueldades contra as pessoas para atrair a Night Raid até eles. E eles conseguiram, cometeram inúmeras atrocidades, entre elas, mataram a família do Bolso. Wave testemunhou o quanto eles eram violentos e por isso confrontou Shura, mas imediatamente foi repreendido por Ran, que avisou que eles não deveriam brigar com aliados, principalmente com o filho do primeiro-ministro. Wave e Ran se desculparam, e tudo ficou bem entre eles. Só que quando Wave descobriu que a família do Bowl se foi, seu ódio cresceu ainda mais. Mas a gota d'água foi quando Shura achou a Kurome bonita e escolheu ela como sua próxima vítima. Até porque, civis? Não gostei. A família do meu aliado? Tá passando dos limites. Minha mulher? Aí não. Vai apanhar. Shura estava tão acostumada a paralisar as pessoas ao dizer vai fazer algo? Sou filho do primeiro-ministro, que ele nem esperava levar um socão.
Os dois saíram no soco e o Wave foi o vencedor. Após isso, o grupo se reuniu e revelaram suas desavenças com a Wild Hunt. Ran contou que atuava como professor de umas crianças numa cidade, mas em um dia o qual estava ausente, elas foram assassinadas, e o autor tinha sido Chump. E desde então ele vem buscando vingança. Ele percebeu a podridão do Império e estava disposto a tentar mudar o Império por dentro. Contou isso no anime? Contou que ele queria mudar o Império por dentro. Então, não contou isso aí, né? Mas não lembro da parte das crianças, mas lembro que contou que, tipo, ele queria mudar, mas não lutando contra. Não, eu sei que é o anjo. Tipo assim, eu lembro dele. Eu lembro que ele falou que queria mudar o Império por dentro, que ele achava uma merda lá dentro, só que eu não lembro desse passado, desse flashback aí. Eu não lembro do passado também, não. Tá ligado? Eu acho que não contou no anime, né? Ou seja, um completo iludido. Se você pode ter uma vida de rei ao roubar a população via impostos, qual incentivo o alto escalão do Império teria para cortar essa regalia, não é mesmo? Mas enfim, Wave concordou e disse que também tentaria mudar o Império por dentro. Quando chegou de noite, o Wave estava dormindo e Ran saiu de fininho. Ele estava indo ter sua vingança. Kuromi o seguiu e disse que o ajudaria. Ela também não gostava da Wild Hunt e queria justiça para a família do Bowles. Ran foi até a Wild Hunt, onde fingia Nesse ser ponto sociável aí, o Bowles já tinha atraiu morrido? Chump. Hã? Nesse ponto da história, o Bowles tinha morrido Sim, já? o Bowles morreu bem antes da... Tá. Bem antes daquela luta Só lá. pra ter certeza. Até um lugar deserto. Eles lutaram e o Chump foi derrotado. Enshin achou o comportamento do Ran muito suspeito e os seguiu logo após saírem. A Cosmina veio com ele e quando já estavam perto, se encontraram com Kuromi e começaram a lutar. Eita. Pra azar da Wild Hunt, nessa mesma noite a Night Raid havia saído para caçá-los. Quando Ran se juntou a Kuromi para ajudá-lo, ele foi surpreendido por Chump, que ainda estava vivo e lhe lançou um ataque. Ran revidou e eliminou Chump de vez. Logo após isso, a Night Raid havia acabado de chegar. Em um momento de distração, Cosmina foi eliminada por Mine e Akame eliminou o Enshin. Ran imediatamente pegou a Kuromi e fugiu para longe. Mas o ferimento causado pelo ataque surpresa do Chump havia sido fatal, e Ran acabou falecendo. Não querendo perder seu amigo, Kuromi o perfurou com a Yatsufusa, tornando Ran em uma de suas marionetes. Ao acordar, Wave ficou transtornado e desaprovou a atitude da Kuromi. Ele não queria ver seu amigo naquele estado, mas não havia muito o que se fazer. Já Shura, esse estava determinado a compensar suas falhas. Suzuka retornou e trouxe com ela um retrato do Tatsumi, sendo que não há pôster dele de procurado. Ou seja, ele pensa que pode circular pela cidade livremente que ninguém irá reconhecer, mas agora a situação mudou. Em um momento onde Tatsumi e Lubbock estavam trocando informações, Shura o reconheceu e usou sua arma imperial, teletransportando os dois para dentro do palácio. A ideia era colocá-los em solo inimigo, para que todo mundo acabasse com os dois e ele ficasse com o mérito de ter criado o plano. Imediatamente ao chegarem, Lubbock foi nocauteado. Tatsumi até tentou fugir com ele, mas Esdeath o impediu. Ela finalmente descobriu que ele era membro da Night Raid ao vê-lo usando a Incursio. Tatsumi e Lubbock foram capturados como prisioneiros. Esdeath ficou com Tatsumi, onde continuou com seu comportamento possessivo de tentar fazer ele ficar com ela. Só que Tatsumi contou que já estava namorando. Já Lubbock ficou com Shura, que estava tentando arrancar informações sobre a Night Raid. Após muita resistência, Lubbock finalmente resolveu abrir a boca. Ele disse algumas coisas e pediu para ser solto para mostrar no mapa o esconderijo deles. Ele foi solto e começou a sussurrar algo. Para tentar escutar, Shura se aproximou, mas era uma armadilha, e Lubbock liberou seus fios, matando Shura. Imediatamente porque no anime ele também mata, né, o Shura lá na outra dimensão lá. outra dimensão. Daí quando ele volta, ele cai nos morre. espinhos, nos bagulho lá, nos ferros lá e morre. Iniciou uma tentativa de fuga, mas no caminho se encontrou com Izou e acabou sendo morto. Já Tatsumi, ele continuou recusando a Esdeath e ficou furioso ao saber por ela a morte de seu amigo. Como Tatsumi não ia mudar de opinião, ele foi condenado à morte. Cartazes anunciando a execução pública do Tatsumi foram espalhados pela cidade. Isso aí aconteceu no anime. Obviamente se tratava de uma armadilha, já que Esdeath e Budou estariam presentes. Ao saber da notícia, todos seus amigos foram para lá para tentar salvá-lo. Mai foi a primeira a chegar.
Como a Pumpkin responde a seus sentimentos, numa situação como aquela, os seus tiros estavam estupidamente fortes. Imagina. Em um momento oportuno, ela atirou nas correntes e liberou o Tatsumi, que imediatamente ativou a Incursio. Mas dessa vez era diferente. Ele precisava de muito mais poder para sair vivo daquela situação e salvar Mai. E por isso, ele pediu a Incursio mais poder, não importando o preço que fosse necessário a ser pago. Ao se transformar, Incursio havia evoluído, e Tatsumi estava muito mais forte, tanto que conseguia lutar com Ace Death e Budou. Akame e Leone chegaram em seguida para ajudar. Nadianda estava buscando uma besta que serviria de fuga, e então rolou muita porrada entre eles. Em um momento onde o Tatsumi conseguiu acertar um golpe tanto na Ace Death quanto no Budou, eles aproveitaram para fugir, pois a Nadianda já havia chegado. Eles saíram dali, mas foram surpreendidos por mais um ataque de Budou. Ele estava prestes a dar seu ataque final. Para proteger seus amigos e Tatsumi, Mai também focou toda a energia que tinha para um último disparo. Como Budou estava ferido e já havia usado demais sua arma imperial, seus raios não estavam muito fortes, e por isso foi totalmente vaporizado pelo disparo da Mai. Mas o preço a se pagar foi muito alto. Pumpkin se desintegrou imediatamente e Mai perdeu a consciência. Devido a ter dado toda a sua energia espiritual naquele disparo, Mai entrou em uma espécie de estado vegetativo. Seu corpo se tornou apenas uma carcaça vazia, e não respondia a qualquer estímulo. A morte do General Budou causou um grande baque na moral do Império. É bom lembrar que, apesar da Ace Death ter mais destaque na história, o General Budou era o que possuía a posição mais alta. Com sua derrota, isso deu um gás nas tropas revolucionárias, que voltaram a atacar o Império com tudo. Já quanto ao Tatsumi, ele também teve um preço a se pagar. Com a evolução da Incursio, a armadura começou a se fundir com seu corpo, ou seja, Tatsumi estava lentamente se transformando na besta que foi usada para fazer Incursio. Tanto que seu olho direito já havia se tornado o olho do dragão. Obviamente, se Incursio se fundir totalmente, Tatsumi morrerá, e usar a arma imperial acelera esse processo. O doutor contou a Tatsumi que ele somente poderá usar a armadura mais 3 ou 4 vezes. Mais que isso, ele morre. Continuando, os membros restantes da Wild Hunt estavam bem confiantes, pois a Dorothea, que é uma alquimista, havia recuperado o corpo da Cosmina, com o objetivo de tornar ela um monstro e usar como arma. Quando Cosmina finalmente ficou pronta, eles atacaram um grupo do exército revolucionário para chamar a atenção da Night Raid. Eles foram até lá e duelaram. Akame derrotou o Izou, Leone derrotou a Dorothea, e Tatsumi derrotou o monstro que um dia foi a Cosmina, e assim a Wild Hunt foi extinta. Como a Tatsumi usou a Incursio de novo, a situação dele piorou e acelerou o processo de virar um dragão, mas graças ao apoio emocional da Leone e Akame, ele conseguiu retomar o controle. E agora vamos à resolução da briga entre as irmãs. Com o Império super enfraquecido, a Akame continuou realizando algumas missões com extrema facilidade, mas em uma dessas, ela foi abordada pelo Wave. Eles lutaram, mas a Akame apenas queria conversar. Ela contou toda a história dela e da irmã e pediu para avisar a Kuromi para elas se encontrarem em um local para lutar, algo que o Wave não quis, mas Kuromi desejava. Para talvez conseguir impedir Kuromi, Wave até pediu a Ace Death que o tornasse mais forte, mas ela apenas respondeu que o Wave já estava no seu máximo. Se ele queria ir além, ele poderia tentar usar 2 armas imperiais simultaneamente. Normalmente isso destruiria o usuário, mas se for ele, talvez consiga. Quando chegou no dia da batalha, o Tatsumi avisou a Akame que iria junto. Ela recusou, mas Tatsumi prometeu que não iria intervir. Ele apenas quer ter certeza que o desejo de ambas vai ser realizado. Igual no se anime. Caso alguém tentar parar a briga, ele estará lá com a Leone para evitar que isso aconteça. Akame aceitou e avisou que sua espada possui um poder supremo que ela ainda não é capaz de usar. Por isso fez o Tatsumi prometer que se a espada amaldiçoada corromper ela, a Night Raid deve eliminá-la. Do mesmo modo, Tatsumi pediu a Akame para matá-lo caso ele se torne um dragão. Na hora da batalha, Wave tentou impedir a Kuromi, mas foi nocauteado por ela. Quando acordou, ele a seguiu. Akame e Kuromi finalmente se encontraram e conversaram brevemente. Obviamente, a Akame não queria matá-la, mas achava que isso era necessário. Elas lutaram e a Akame era muito superior. Não foi na igreja? Mesmo usando suas marionetes, a Kuromi não foi capaz de fazer muita coisa. Não, foi numa floresta. Suas marionetes perderam. Então, mas Wave finalmente chegou no... Elas se encontraram na igreja lá no anime, lembra? Não lembro. Tipo, era uma igrejinha lá onde
onde basicamente acho que a Kami foi lá que elas se separaram, alguma coisa assim. Ah, é verdade. No local visando parar a luta, e imediatamente foi impedido pelo Tatsumi, mas conseguiu passar por ele ao pegar a arma imperial do Ran, que estava derrotado no chão, e usar seu poder simultaneamente com sua armadura. E agora chegou o momento do Wave bancar o Giga Chad. As irmãs falaram aquilo que a gente já sabe desde o início, que elas querem lutar e blá blá blá. E o Wave simplesmente mandou a real. Ele estava cagando pro sentimento das duas. Disse que ama Kurome e vai protegê-la, não permitindo que a Kami a mate. Kurome, foda-se Ele vai o seu fugir do desejo. Império com ela e procurar curar seu problema. Por isso pediu a Akami para confiar a vida de sua irmã a ele, pois ele vai fazê-la feliz. A Kami concordou, mas disse que sua irmã é quem deve decidir. Kurome ficou admirada com o que ele disse, mas devido às drogas, ela continuou achando que trair o Império era algo inconcebível. Mas Wave disse que ela não precisava se preocupar, pois ela foi fiel ao Império até o fim. Afinal, é ele quem está levando ela embora à força. Ainda por cima, tomou a Yatsufusa de sua mão e destruiu a espada. Kurome agora estava livre. Wave a tranquilizou, dizendo que não vai permitir que nada aconteça a ela. E a beijou, pedindo para ir com ele. Ai, que lindo esse casal! Obviamente, ela se derreteu toda diante dos encantos do Giga Chad. Ah, por que isso não aconteceu no anime, velho? Wave avisou que iria para o local mais distante possível da capital. E a Kami informou que faria aquele local parecer um campo de batalha onde os dois foram mortos. Wave agradeceu. Com o Império declarando os dois mortos, ambos estariam livres. A Kami também agradeceu por Wave salvar sua irmã e disse que confiaria a vida dela a ele. As duas se despediram e Wave a carregou embora. Aí, ó, aprende anime de Akame ga Kill. Como ter pelo menos uma história feliz nessa desgraça, velho. Eu falei no meu vídeo anterior que o Wave parecia ser o único um pouco lúcido nessa história. Mudar o Império por dentro? Besteira. Vou catar minha mulher e vou meter o pé. Que o Império e revolucionários se lasquem. Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. A Kami obviamente ficou triste com a partida de sua irmã, mas ao menos ficou aliviada por ela ficar viva. Agora que o conflito entre as duas irmãs foi resolvido, é chegada a hora da batalha final. Restou somente SDF e Honest. A Night Raid se reuniu e armou seu plano. Leone e Akami iriam se infiltrar no palácio e eliminar os últimos membros importantes do Império. Najenda e Tatsumi iriam para o campo de batalha enfrentar o exército do Império e a SDF. E assim teve início a missão final da Night Raid. A partir daqui eu não preciso ficar detalhando, é literalmente guerra, todo mundo contra o Império. Os revolucionários claramente eram superiores em batalha. Liderados por Najenda e Tatsumi, eles estavam mais motivados e tinham dezenas de armas imperiais que foram coletadas ao longo da história. A SDF desequilibrava. Obviamente ela conseguia eliminar vários com extrema facilidade, mas realmente era muita gente. Ela sozinha pode até sobreviver, mas o mesmo não pode ser dito dos soldados comuns. Tatsumi conseguiu segurar ela por um bom tempo, até que veio uma ordem superior mandando a SDF recuar. Lá no palácio, Leone e Akami se infiltraram com sucesso e eliminaram todos os alvos. Restava apenas dois, Honest e Saiki. Para ser mais rápido, elas se separaram. Leone foi atrás do primeiro-ministro e Akami do outro. Saikyu era portador de Rongorongo, uma arma imperial que é um livro, mas não um qualquer. Ele possui mapas de todas as terras, possui descrições e explicações de muita coisa, ou seja, é um livro que literalmente reúne todo o conhecimento possível. Aquele que o possuir será agraciado com muita sabedoria. Akami derrotou seu alvo e pegou o livro para si, e imediatamente foi em direção ao campo de batalha. Já Leone não teve tanta sorte. O primeiro-ministro era fisicamente tão forte quanto ela, e possuía uma arma imperial capaz de destruir outra arma imperial. Com isso, Lionel foi destruído e Leone derrotada. No final, Honest arremessou a Leone para fora do palácio para ter certeza que ela não voltaria. Caraca, no anime isso é melhor. De batalha, SDF recebeu a ordem de recuar, porque o Imperador foi convencido por Honest a usar a arma imperial suprema, Shiko Taser. O Imperador ainda não sabia, mas ao ativar essa arma, ele cavou o próprio túmulo. Em seus momentos de insanidade para provar o quanto ele era poderoso, o Imperador disparava contra as tropas revolucionárias, mas a área que cada ataque alcança é gigantesca. Ou seja, ele acertava os revolucionários, mas estava matando suas próprias tropas junto.
O exército imperial acabou aqui. Eles ficaram totalmente desmoralizados ao perceberem que a pessoa a qual eles protegem estava lhes atacando. Nossa. O exército parou de lutar e focaram apenas em tentar sobreviver. Wave e Kuromi já estavam bem longe da capital. Quando foram atingidos, assim, foram capazes de ver o alcance da destruição. Pensou? Wave não sabia o que estava acontecendo, mas ele não podia controlar sua vontade de ir ajudar as pessoas. Kuromi falou que ele podia ir. E o Wave prometeu que voltaria pra ela. Não vai Tatsumi voltar. ficou furioso ao ver o imperador atacando o próprio Fudeu. povo. E começou a lutar com ele. Ele sabia que Chico Taser era poderoso. É a mesma burrice do Ace, irmão. O Ace também, mesma merda. Ai, tava indo embora. Ai, teu papai é um broxa. Voltou como? Vou te matar e morreu. Burro. Demais para ele. E por isso, mais uma vez, pediu poder a Incurcio. E como um verdadeiro Pokémon, Tatsumi continuou evoluindo. Obviamente, a SDEF não ia deixar o Tatsumi atacar o Imperador, mas a Akami chegou nesse momento no campo de batalha e manteve a SDEF ocupada. Agora focando só no Imperador, e com a ajuda do Wave, que tinha chegado ali há pouco tempo, Tatsumi destruiu a arma Imperial Suprema. Wave imediatamente retornou até Kuromi e a levou para mais longe ainda. Essa batalha foi o limite para Tatsumi. Apesar de ainda ter consciência, seu corpo já havia se transformado no Tyrant, ele vira um dragão. o dragão que foi usado como material para a criação de Incurcio. Agora o foco da batalha era totalmente contra a SDEF. Akami, Tatsumi, os usuários de armas imperiais, soldados comuns, todos estavam ali para derrotá-la. Eu não preciso nem comentar que nesse processo a SDEF eliminou muita gente. Em um momento onde outros soldados a mantinham ocupada, Tatsumi pediu para Akami matá-lo. A fusão estava prestes a ser completada. Tyrant estava tentando usar o corpo do Tatsumi para reviver e assumir o controle do corpo. Akami atendeu o pedido de seu amigo e o cortou. Nesse momento, após ser capaz de usar a espada no próprio aliado, Murasame reconheceu Akami como uma autêntica assassina e sua legítima dona, liberando todo o seu poder supremo. Nessa nova forma, Akami ficou ainda mais poderosa, sendo capaz de lutar de igual para igual com SDEF. E um ataque que SDEF não esperava, finalmente foi cortado. No anime ela se corta, aceitou sua morte e revelou que seu único arrependimento foi ter tomado atitudes que acarretaram no sentimento de indiferença do Tatsumi perante a ela. Em nenhum momento Tatsumi realmente se importou com ela. Após sua vitória, um dragão veio voando em direção a Akami, e se tratava do Tatsumi. Foi explicado que na hora qual ela ia cortar o Tatsumi, ela sentiu duas forças vitais, uma gigantesca e outra bem fraca, quase imperceptível. Akami decidiu eliminar a força vital mais poderosa, que era justamente a do Tyrant, e isso salvou o Tatsumi. Obviamente ele não gostaria de ter virado um dragão, mas disse que só de estar vivo ele já está feliz. Com a morte de SDEF, Honest se desesperou e tentou fugir, mas foi surpreendido por Leone. Nem ela mesma sabia como foi possível, mas assim como Tatsumi, Lionel também começou a se fundir com Leone, para a alegria da nação Furry. Agora muito mais forte, Honest não teve nem chance. Leone lhe deu um golpe quase fatal e retribuiu o que ele havia feito a ela. Tacou ele lá do alto do palácio, bem no meio do povo. Honest possuía muita resistência, muito acima do normal, e por isso sobreviveu à queda. E como todos sabiam que o Império se encontrava podre devido a ele, nem preciso comentar qual foi seu final. Furiosos, todo mundo queria arrancar um pedacinho do primeiro-ministro até ele morrer. E bom, estamos falando de Akame ga Kill, então essa frase é literal. Leone foi até a... Fizeram uma filhinha pra arrancar pedaço dele. Eu achei que ia ser pior. Achei que cada um ia pegar um braço e iam puxar assim. Não, olha lá, ó. Não, sim. Não, mas isso é pior, eu acho. Todo mundo ao mesmo tempo, arrancando as tripas de dentro da barriga. Porque isso aí, a pessoa morre rápido. Imagina tendo que esperar o Joãozinho vindo lá de trás. Eu quero uma orelha. Chegar em você e arrancar uma orelha. Vai o Leandrinho vir lá de trás, vem aqui e arrancar o piruzinho, entendeu? Falando de Akame ga Kill. Então essa frase é literal. Leone foi até a Akami se despedir e depois andou até um local para morrer sozinho. Igual no anime. O Imperador, obviamente, foi condenado à guilhotina. O Império, a nação milenar mais poderosa, finalmente foi à ruína.
Suzuka foi a única pessoa importante do Império que sobreviveu. Ela foi embora e nunca mais foi vista. Mó paz. Tatsumi Suzuka, retornou pra mó Mai. paz. E assim que ouviu, ela milagrosamente recobrou a consciência. A Kami ainda revelou que Mai estava grávida do Tatsumi fazia um tempo. Isso ocorreu pouco antes dele ser sequestrado Safados, por Shura. fizeram sexo. Eles se mudaram para uma região longínqua para se recuperar dos males que a guerra lhes causou. Eles tiveram seu filho e estão vivendo em paz. A vila do Tatsumi recebeu muito dinheiro e ninguém passou fome novamente. Eles pensaram na possibilidade Mãe, por que de o papai é um talvez dragão? todos os 3 heróis voltariam, sem, é claro, saberem qual foi o destino de cada um. Mas foi citado que no futuro o Tatsumi visitou sua vila. Wave sofreu danos irreversíveis em um de seus órgãos devido ao uso de 2 armas imperiais e terá que consultar com um médico de vez em quando, mas nada grave. Kuromi foi apresentando melhoras, mas vivia com medo porque via assombrações das pessoas que ela matou. Kuromi viveu sua vida com Wave, e isso somado às visitas que a Kami fazia, tornaram ela feliz. Fofa. Najenda dedicou o resto da sua vida à criação do novo reino, tentando criar um local onde todos possam ser felizes. Ela adotou uma criança, mas nunca se casou. Os soldados revolucionários mais habilidosos se juntaram a outros do Império, prometendo servir a nova nação. Aqueles que precisavam encontraram paz na religião. Todas as estruturas do governo foram reformuladas, e agora a população está calma e feliz com seu trabalho. A diplomacia foi restaurada e as nações voltaram a se comunicar amigavelmente entre si, e assim a paz finalmente prosperou. Para aqueles que viram o fim do Império, todos consideravam a Night Raid uma organização criminosa que aterrorizou o Império, mas conforme as novas gerações foram vindo, eles foram completamente esquecidos, pois os livros de história do Novo Reino não mencionavam a existência deles. As marcas no corpo da Akame nunca desapareceram, ela estava amaldiçoada e aceitou isso. Com exceção dela, todos se aposentaram, e Akame estava disposta a arcar com a responsabilidade de proteger a todos. Ela continuaria erradicando o mal. A Akame continuou nas sombras eliminando todos os seres podres que restaram após a dissolução do Império, mas em um determinado momento ela partiu, pois não tinha mais um lugar a qual pertencesse. Pois, de acordo com ela, o novo reino não precisava de assassinos. Akame embarcou com o objetivo de desbravar as desconhecidas terras do Oriente. De acordo com o livro Rongo Rongo, aquela arma imperial, é citado que a nação a qual criou Murasame se encontra por lá. Akame saiu em uma viagem para procurar essa nação, pois talvez ela encontre uma maneira de curar sua maldição. Akame se encontrava triste. Ela lembrou que tempos atrás havia dito a seus amigos que quando tudo acabasse, eles viajariam juntos. Mas a realidade é que no momento ela se encontra sozinha e amaldiçoada. Mas também está determinada a se salvar antes que a maldição consuma seu corpo. Ela sabe que um dia vai encontrar seu caminho. E esse é o final de Akame ga Kill. Como podem perceber, Eu preferi. muda bastante. Eu gostei mais desse do que o do anime. Cara... eu ia falar isso agora, tipo, eu fiquei pensando assim nos prós e contras, tanto do mangá quanto do anime, mas parece que o mangá, ele é bem melhor mesmo, mano. Eu gostei mais. Acho que aprofundou mais o personagem. E deixou vivo alguns, tá bom. Realmente. Tipo, o mangá é bem melhor mesmo. Não que o anime seja ruim, não tô falando isso. Tô falando assim, se eu for precisar comparar entre o mangá e o anime, eu prefiro o mangá. Mas eu também gosto do final do anime. Bastante em relação ao anime. Mas assim como disse no vídeo anterior, o Takahiro deve ter dado uns toques aos produtores do anime acerca de como ele ia terminar no futuro. Muitos elementos, apesar de diferentes, apareceram em ambos. Eu já havia dito que não gostei do final do anime, correram demais para acabar a história. Por outro lado, o mangá me agradou. Os acontecimentos serem desenvolvidos com mais calma faz toda a diferença. E agora vocês entendem o porquê eu não pude citar nada de Hinoa ga Yuku no vídeo passado. Ele é a desconhecida continuação de Akame ga Kill e mostra os desdobramentos da viagem da Akame às terras orientais. Deve ser Só que filha do nessa menino obra, essa ela daí. é coadjuvante. A protagonista é outra garota. Eu vou ler esse mangá, mas só no futuro. Talvez daqui a 1 ou 2 anos. E se ele acabar durante esse tempo, melhor ainda. Porque aí eu leio tudo de uma vez. Pode deixar que em algum momento do futuro eu traga um vídeo falando o que aconteceu nesse mangá. E agora eu vou listar as 3 coisas que me incomodaram durante o consumo da obra. Sobre o Tatsumi,
No meu vídeo de análise eu havia dito que tinha uma coisa que não gostei nele e não podia revelar, mas agora eu posso. Eu não gostei do Tatsumi usar a Incursio. Bulat morreu bem cedo na história, mas ainda assim eu achei que sua armadura ficou sendo uma característica muito forte e exclusiva dele. A partir do momento que o Tatsumi usa a Incursio, pra mim ele se tornou um protagonista sem originalidade. Caraca. Cada um tinha sua própria arma imperial e ficou marcado por isso. Assim, Exclamação patrocinar, Matheus. eu acho que se Esse foi ele... Opa, perdão. Se ele derrotasse um vilão e pegasse a arma imperial, ia ser mais legal. E se o Bulot ficasse mais tempo vivo e matasse os outros personagens que eu não gostava tanto, tipo aquele moleque dos fios antes. É isso. Cada um tinha sua própria arma imperial e ficou marcado por isso. Esse foi um dos motivos para considerar ele apagado. Faltava algo que era único dele. Tudo bem, eu entendi que era uma lógica de passar o bastão, causar um sentimento de sucessão. O Tatsumi herdou, aperfeiçoou e superou alguém que ele admirava, mas ainda assim, sei lá, simplesmente não me agradou. Desde o início eles ficavam falando que o Tatsumi tinha potencial de ficar muito forte, mas esse personagem nunca me passou essa confiança toda, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Sobre a Wild Hunt, eles com certeza foram o maior ponto fraco do mangá. Aqui eu uso o mesmo argumento que dei no meu vídeo de Dead Man Wonderland, pois foi exatamente o mesmo problema. Não faz sentido você ficar engrandecendo personagens que você vai descartar facilmente. Caraca. Lá em Dead Man, os personagens tinham sido apresentados como os incríveis, os evoluídos, as criações mais fortes. E se eu não me engano, cerca de 5 capítulos depois, todos já estavam mortos. Patrocínio direct de música também usa esse mesmo método de cada um minuto é R$1. Sim. Na verdade, o patrocínio direct é o único que faz isso. Sim, mas é que ele fala, acho que ele especificou de música. Tipo, vídeo e música. Qualquer vídeo do YouTube é 1 minuto R$1, tá ligado? Qualquer vídeo do YouTube. Se você Qualquer quiser... É o único patrocínio do YouTube que deixa fazer esse esquema. Tiver um Tá ligado? filme no YouTube... Mentira, fica mais caro. Fica mais caro. E se eu não me engano, cerca de 5 capítulos depois, todos já estavam mortos. A minha implicância com a Wild Hunt já começou no visual. Izou era o único aceitável. Ele tem um visual que é meio senso comum de samurai, tanto que o samurai atômico de One Punch Man tem várias semelhanças, só como exemplo. Cosmina era uma coelhinha aleatória. Dorothea tinha um visual de Alice, mas com um nome que lembra Dorothy. Seja no País das Maravilhas ou no Mundo de Oz, ela é maluca. Enche sei lá com o que se parece. Poderia ser um astro de glam rock dos anos 80. Champ poderia ser o irmão perdido do palhaço gordo de Batman O Retorno. Meu Deus. Se formos comparar, o grupo da SDF possui um visual infinitamente superior. Fora que quando vi as primeiras aparições deles, cometendo várias atrocidades para chocar o leitor, eu logo pensei, eu estou sentindo um cheirinho que esses caras vão tomar hit kill. E não deu outra. Pra mim, a Kami tem 4 vilões: Honest, SDF, Shura e o Imperador. Obviamente, Honest é o principal, apesar que na minha opinião pessoal eu coloco a SDF na frente, mas enfim. Pra um antagonista terciário, Shura teve uma morte patética. Soltar seu prisioneiro, ele começa a sussurrar, você se aproxima pra ouvir melhor, então é cortado? Convenhamos, isso é morte digna de figurante, quando um segurança qualquer abaixa a guarda e deixa o protagonista escapar. Izou tomou hit kill da Akame, Cosmina tomou hit kill da Mai, Enshin tomou hit kill da Akame, Champ perdeu rápido pro Run, se levantou e lhe deu um golpe fatal, mas foi vaporizado logo em seguida. Dorothea, nossa... Fica até difícil comentar, aqui realmente não tem como defender o autor. Parece que ele tem um sério problema em criar personagens que não verificam se seu inimigo está morto. Assim como vimos, Run morreu por causa disso. Teoricamente a do Honest também poderia entrar nesta lista, mas eu não conto porque ele jogou a Leone lá do alto, e quando você olha o impacto, realmente seria impossível sobreviver. Fora que destruiu a arma imperial dela. Mas de certo modo, não podemos negar que ele também morreu, porque não confirmou que Leone estava morta. Já a Dorothea, fisicamente era tão forte quanto a Leone, e tinha conseguido derrubar ela. Só que aí o que ela fez? Ao invés de dar um golpe fatal na Leone, ela ficou igual uma panaca observando a Akame, pois estava impressionada que ela era capaz de derrotar uns monstros. Nesse tempo, a Leone se recuperou e voltou a atacar.
Doroteia novamente a derrubou, e dessa vez ela ficou igual uma panaca olhando Tatsumi lutando com a Cosmina, Porra! pois não entendia como ele conseguia lutar contra sua criação perfeita. Meu E detalhe, Deus. Doroteia era uma alquimista e meio que agia como vampira, ela sugava o sangue dos seus inimigos. Na segunda vez que ela derrubou a Leone, ela fez isso chupando o sangue dela, por isso pensou que estava morta. Só que no tempo em que ela ficou espantada com a força do Tatsumi, a Leone levantou sem ela perceber Nossa. e recuperou seu sangue ao comer animais que estavam nas redondezas. Sim, vocês não entenderam errado. Ela ficou distraída a ponto de dar tempo da Leone levantar, se alimentar Caraca, e mano. voltar pro Buchinho combate. cheio. Aí não teve jeito. Dessa vez a Leone a derrubou e, para ter certeza que estava morta, tacou uma pedra gigante em cima dela. Alguém chama o Eduardo e Afonso para ensinar essa alquimista de Taubaté a como ser um bom personagem. Quem me Eu digo e repito, a participação da Wild Hunt foi simplesmente patética. A última coisa que me incomodou foram as armas imperiais. Acontece que eu fiquei com a sensação que ocorreu coincidências demais e poderes que surgem em momentos perfeitos. Continuando sobre o Tatsumi, ele foi evoluindo como um Pokémon. Mas qual foi a fonte desse poder? Eu chamei ela de poderzinho de Undertale, em referência ao jogo popular. Tatsumi evoluiu simplesmente porque ele pediu mais poder a Incurcio. Foi sua determinação o fator da vitória. Literalmente só faltou aparecer na tela. Quero ficar mais forte e isso te enche de determinação. Meu Eu Deus. reconheço seu sacrifício. Ele não se importar em ser consumido desde que Incurcio lhe desse mais poder, realmente ficou ótimo e é uma grande demonstração de caráter. Mas não dá pra negar. Por que ele ficou mais forte? Porque ele quis. E olha só que coincidência, as armas existem há 1000 anos e logo no protagonista ocorre o primeiro caso conhecido onde a arma imperial se funde ao portador. Também Isso aí por é normal de coincidência, anime, né? Temos o primeiro caso de alguém usando duas armas imperiais simultaneamente. Leone, que tinha uma alta regeneração natural, por coincidência se fundiu ao Lionel no momento que mais precisava. Murasame, então, é uma lâmina praticamente tsundere. Foi companheira da Akame por tanto tempo, mas nunca reconheceu ela como sua dona. Mas após cortar o Tatsumi, aí sim, ali foi diferente. Ela conseguiu matar só o Tyrant e deixar o Tatsumi vivo. Que perspicácia! Vou liberar meu poder supremo. Que coincidência ela fazer isso logo na hora de enfrentar o inimigo final. É uma geração realmente talentosa. Só nessa, 4 usuários fizeram coisas novas. E olha que as armas são milenares. E sem falar da Mai, totalmente sem alma, que também por coincidência voltou à consciência após ver o Tatsumi. O amor cura todas as dores Que mesmo. lindo. Coincidências, muitas coincidências. É algo No perigoso jogo, quando mano. elas acontecem O demais numa roteiro, história. né? Pô, tem que Mas deixar o anime brincadeiras à bom. parte, Tá eu não ligado? achei esse final do Tatsumi e Mai ruim, mas também não nego que achei muito estranho. Eu nem digo que matar a Mai e Tatsumi seria uma escolha melhor, mas pelo menos eu consideraria normal. Esse final aí tá parecendo que numa dimensão paralela, eles são os protagonistas do anime da Kobayashi. Mas se em Shrek tem um dragão e burro, acho que um dragão e uma humana também é aceitável. Apesar que ainda acho que no universo de Akame fica estranho. Mas enfim. E sendo sincero, eu sempre achei o casal Tatsumi e Mai Eu achei bem meio ruim sem sal. também, eu não gostei E muito. um dos também. principais fatores foi a resposta do Tatsumi à declaração da Mai. Do jeito que ele se expressou, faz parecer que ele não estava apaixonado. Mas já que uma namorada caiu do céu, por que não, né? Aí É ele dentro, aceitou. né? Sério mesmo, o diálogo dele foi basicamente: eu gosto de você. Eu também gosto. Você é minha preciosa amiga. Eu não disse nesse Porra! sentido. Eu estou apaixonada por você. Ah tá, foi tão de repente, não imaginava que você me via assim. Vamos namorar? Vamos. Ok, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu senti que foi isso. O relacionamento da Kuromi e o Wave foi muito melhor e mais convincente, sendo que pra mim, ter casal ou não em verdade. Akame é algo indiferente. A história era muito focada em apenas destruir o Império e nada mais. Mas no caso da Kuromi, a formação do casal foi útil para salvar a personagem. E também encaixava no clima. O Wave sempre foi muito protetor, se preocupava e ela correspondia a esses sentimentos. No geral, acho que foi isso. O Tatsumi, Wild Hunt e poderes extras das armas imperiais foram as 3 coisas que me incomodaram. O Tatsumi e as armas acho que é apenas opinião pessoal, já da Wild não. Acho meio difícil defender aquilo lá.
E agora, apenas fazendo uns comentários soltos, admito que fico pensando, será que aquele cara da flauta não ficou de muito lero-lero ou até parado em momentos que podia atacar? Não, isso aí... Será que a Shaylee não poderia ter sobrevivido se ela apenas tivesse dado logo um golpe fatal na Seiryu e logo em seguida ia salvar a Mai? Porque, tipo, a Seiryu estava em defesa e bem na frente dela. Dar as costas ao inimigo não é uma coisa muito mas é porque ninguém imaginou e também, aí, né? Já estando louco, acreditem ou não, mas certas coisas em Akame me lembrou One Piece. A fonte de poder dos personagens vem de armas, enquanto que no outro é uma fruta. Há modificações corporais que permitem a existência de ciborgues. E aquilo que mais me remeteu a One Piece. Na hora que vi como Ace Death tratava o Tatsumi, na mesma hora lembrei da Boa com o Luffy. Claro que Boa e Ace Death ocupam posições completamente diferentes em cada obra, mas achei parecido. Certamente muitos vão criticar Ace Death e todos os outros vilões da história, já que eles são maus porque sim, mas eu não vejo problema, há espaço para todo tipo de vilão nas obras. Os malvadões porque sim, os que se tornaram ruins por algum motivo, os que fazem besteira achando que estão certos, aqueles que se arrependem e mudam de lado, enfim. O importante é ele se encaixar na obra e tomar atitudes condizentes com sua personalidade. Já que Akame era uma história onde a malvadeza reinava, não vejo problema. Eu gostei muito da Ace Death, reconheço que sim, ela é uma pessoa terrível, não tem como defender, mas admito que ficava curioso para tentar entender certos comportamentos e pensamentos dela, principalmente em relação ao Tatsumi e seus soldados, mas nada disso importa. Em um momento eu cheguei a ficar preocupado, pois achava ela poderosa demais na obra, e sempre é perigoso quando um autor fortifica demais um personagem. Pois caso ele perca uma batalha, é necessário convencer que seu adversário foi superior e não foi uma derrota forçada. Caraca. Inclusive, isso é um bom tema para vídeo. Eu ainda acho que a Ace Death era exageradamente forte, mas eu deixo passar porque pelo menos o autor fez ela perder exatamente no cenário que a Nagenda havia estipulado e dito muitos capítulos atrás. Milhares de soldados, dezenas de usuários de armas imperiais e a Akame. Então acho que a morte da Ace Death foi aceitável no mangá, diferente do anime. Eu considero Akame a famosa obra boa, pode ler e assistir, não vai ser uma perda de tempo. Os que gostam de obras com uma pegada mais séria provavelmente vão gostar. Ela é boa e apenas isso, não é nenhuma obra incrível. Esse vídeo não substitui a leitura do mangá. Eu resumo bastante e tento ser breve. Se quer saber todos os detalhes, procure o mangá e leia. Assista meu vídeo anterior a esse, pois eles se complementam. Aqui eu contarei como terminou outros animes que vocês gostam. Se inscreva para não perder. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Mano, da hora o vídeo do cara. Tipo assim, ele contou pra gente basicamente, né, em questão de como foi o mangá, a visão opinião dele. Sim. Algumas coisas eu concordo, outras eu discordo. Eu mudaria. O casal ali também, se pudesse não existir, por mim melhor. Mas, como existiu, eu acho que no final o Tatsumi podia ter morrido. E aí, ela, tipo, normal, ter filho e tal, tipo, eu vou continuar a geração aqui. Aí nasceu um mini Tatsumi. Tá bom. E eu não gosto do final da Akame, tanto no mangá quanto no anime. Isso dela, tipo, ficar amaldiçoada e vagando. Muito triste pro resto da vida. Era melhor ter morrido, se for pra viver assim. Mas acho que esse é o peso, sabe? De mostrar que ela não teve um final feliz. Porque se você for parar pra pensar, quase ninguém teve um final feliz nesse anime. Sim, mas é que eu acho que morrer é melhor do que ficar vagando pro resto da vida. Mas então, é um final ruim, não importa. Eu acho que a partir do momento que ela empresta o poder da espada dela, ela já devia estar tipo assim, se eu fiquei mais forte, eu vou morrer. Enfim. Ela se corta, se envenena, enfim. Agradeço ao Kuro por ter patrocinado esse vídeo pra gente, tá? É o canal Newcast, a gente não conhecia. Gostei bastante, ele parece bem sério, mas ao mesmo tempo tem ali as suas brincadeiras, mas ele explica bem, tá ligado? Isso que eu gostei. E olha que é de 2 anos atrás, né? Imagina atualmente. Sim. Gostei pra caramba, já me inscrevi no canal dele aqui. E é isso. Se gostou também, deixa o like. E se quiser assistir a Kamiga Kill junto com a gente postou já lá no site. A gente viu a primeira temporada inteira de Kamiga Kill, tá? Primeiro link aqui na descrição. É só assinar o site, tá muito barato. Você já tem acesso à primeira temporada completa de Kamiga Kill que a gente reagiu. É isso, tamo junto e tchau. E bye.